Quem quer ouvir a palavra? Lucas capítulo 15, versículo 11. A parábola do filho. Você sabe o que é uma parábola? Quem sabe? Jesus falava muito por parábolas. É uma história que é contada por Jesus, mas que de fato não aconteceu, mas ele está apenas ilustrando e dando o entendimento de que se eu proceder da maneira como ele contou, vai ser daquele jeito a minha vida. Não aconteceu aquilo, vai acontecer com você, comigo, conosco, é isso que é uma parábola. É um exemplo, é uma história que revela o pensamento de Deus, o sentimento de Deus em relação às pessoas. O mundo pertence a Deus. Embora haja no mundo alguns que se acham donos, mas não são donos nem da vida deles. E nem conseguem preservá-la. Ninguém é dono de nada, Deus é dono de tudo. Quem entendeu o que eu falei? O sujeito estava se gabando, mostrando as conquistas, fazenda, empresas. E ele falou, olha o que eu conquistei, olha o que eu fiz. Aí o pastor falou para ele, isso aí nem é seu. Ele falou, como não? Por que não é meu? Ele falou, me pergunta daqui a 100 anos. Aí o sujeito falou, mas eu vou estar morto. Ele falou, então, ninguém é dono de nada. Deus é dono de tudo. Salomão foi só conquistando. Quando ele viu que ele estava chegando perto da tábua da beirada, ele falou, a gente trabalha dia e noite no sol para deixar para os outros. Vê lá para você ver. Então, mesmo aquela pessoa que não ora, não reconhece a Deus, Deus a chama de filho. Porque Deus tem 2 tipos de filhos. Eu e você enquadramos num desses. Presta atenção, o homem tinha 2 filhos. Continuou, é assim que começa. Certo homem tinha 2 filhos também, O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente ou de forma desregrada, desequilibrada. Mas se você observar,
aquele moço viveu até aquela fase, até aquela data, na companhia do pai. E depois que o pai colocou na vida dele os bens, ele viveu mais algum tempo ainda. Aí diz assim, passados não muitos dias. Isso é comum naquele filho de Deus ou naquela filha de Deus que é motivado a buscar a Deus, a orar, por causa de alguma necessidade. Presta atenção. Há dois tipos de filhos mesmo no mundo. Dois tipos de crentes. Tem crente que é motivado a buscar por causa de uma necessidade. E isso não é errado. Só que foi só aquele filho conseguir a parte que lhe cabia dos bens, ou seja, ter todas as suas necessidades supridas, embora não faltasse absolutamente nada para ele. Que ele ficou só mais alguns dias com o pai, passados não muitos dias. Ele ainda ficou alguns dias. Talvez ele tenha percebido que já não dependia mais do pai, que tinha o que queria na vida. Está provado que você pode conquistar tudo na vida, que mesmo assim você vai depender totalmente de Deus. A parábola quer dizer isso. Coisa boa é conquistar na presença do Pai e continuar na presença do Pai. Aliás, tudo que você conquista na presença de Deus e continua na presença de Deus se multiplica na sua vida. Mas se você se afastar dele, você se torna vulnerável. Aí o filho que recebeu a parte dele foi para uma terra distante. Observa o texto. Passados não muitos dias, aí depois, terra distante. Aquele moço estava o quê do pai? Distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo de forma desregrada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. A necessidade, ela necessariamente, ou seja, a falta de recurso, necessariamente está associada a essa distância, tá? A essa separação do pai. Eu provo para você que tudo que você precisa, o que eu e você precisamos, vem diretamente de Deus. O mundo não entende, o mundo é ignorante. Tem gente que sentiu um vazio, foi aconselhada a estudar e se formou, conseguiu uma bela profissão, continuou vazio,
foi aconselhado a se casar. Se casou, continuou vazio. Foi aconselhado a ter filho, teve filho, continuou vazio. Porque, biblicamente falando, o ser humano só se completa em Deus. Eventualmente você vai ouvir falar do jogador de futebol que ganhou fortuna e se perdeu, do ator que se matou depois de ter ficado bilionário, do cantor, do médico, porque quem nos fez com as próprias mãos foi Deus. E Ele não nos completou, Ele deixou que viéssemos a encaixar aquele que nós chamamos de Deus e completar a nossa vida. Ninguém é completo nem com todo o dinheiro do mundo, nem com toda a amizade do mundo, nem com todo o sucesso, com toda a fama. Aprende uma coisa, só Deus completa o homem. Só Deus. Olha, eu já vi muito rico que mora em jardim com depressão, desesperado. E já vi muita gente que mora em favela dando boas gargalhadas. Porque a coisa está lá dentro. Chama-se Deus. Essa parábola tem nada a ver com o fazendeiro lá, com o pai fazendeiro, não. Esse pai aí é Deus. E esses dois filhos aí, eu sou um deles, você também é um deles. Mas qual, apóstolo? Aí Deus até nisso é maravilhoso. Ele deixa eu e você decidirmos. Ele deixa decidirmos qual desses filhos seremos. Você que decide qual desses filhos. Se você entender que o que importa para você é só aquilo que Deus proporciona, oferece, Ele vai dar a sua parte dos bens e vai deixar você se virar. Mas se você entender que a companhia, que a presença de Deus, ela está acima das conquistas, você vai ser dono de tudo que é dele e ainda vai multiplicar cada vez mais. Tudo, tudo, tudo. Então o filho pródigo, ele pediu a parte, né? Esse moço mais novo, ele pediu a parte dele. E o pai deu. O pai deu. E depois de alguns dias, quer dizer, não passou muito tempo, passou um tempo, né? Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu sou independente. Normalmente quem tem boas amizades, boas entre aspas, amizade com gente poderosa, gente influente, e que conquista certos recursos econômicos, começa a ouvir vozes, sugestões malignas de que não precisa mais de Deus, ou disso, ou daquilo. Né? O diabo sabe muito bem disso aí. Ele sugere, você não precisa disso, ou daquilo. Mas aí ele perdeu, ele gastou tudo que ele tinha. Depois de ter consumido tudo, ó. Aí veio a fome, e ele começou a passar o que, igreja? Quem é que conhece um pouco da minha história e sabe que eu já passei muita necessidade? Eu passei muita necessidade. Muita, 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 muita.
Eu nunca fui de ficar perseguindo bênçãos. Mesmo quando eu era mais ignorante. Eu digo mais porque eu ainda sou, né? Ninguém é conhecedor profundo. Só Deus. Mas eu nunca fui, não. A bispa conhece a minha história, ela sabe que eu nunca fui de ficar perseguindo bênçãos. Nunca fui. Coisas pessoais. Ela até acha que eu sou meio relaxado em algumas coisas. As pessoas pegam meu carro, quebram. Ela quebraram seu carro. Isso aí quebra mesmo. Olha lá, levaram o seu sapato. Deixa eu levar, depois alguém me dá outro. Levaram o seu relógio. Levaram. Eu sou assim, sempre fui assim. Nunca liguei muito, não. Eu acho que eu vivi também desprovido de tudo, né? Acaba acostumando, sabia? Em algumas coisas eu acho que ela tem razão. Quando eu vou sair para longe assim, ela fala, você tem dinheiro? Aí eu falo, não sei, dá uma olhada lá. E quando eu volto, se não está lá o dinheiro, você comprou o quê? Nada, eu dei para os outros. E pergunta a ela se é verdade. É assim que eu vivo. Só que eu aprendi uma coisa. Todas as minhas necessidades são supridas. Eu ainda consigo suprir a necessidade de muita gente, porque eu vivo na companhia daquele que é incomparavelmente o dono, ele é além de ser o dono, é o único que sabe administrar tudo. Deus, o Pai. Nunca queira sair da companhia do Pai. Presta atenção. Eu ouvi uma coisa, alguém chegou para mim uma vez. Um senador, quer dizer, ele era governador, hoje ele é senador. Ele falou, pois é, apóstolo, te tiraram daquele outro canal. Eu estava falando para minha esposa, é meio caipira assim que nem eu. Eu estava falando para minha esposa, daqui a pouco não, na verdade não tem nenhum canal mais para o senhor entrar, não é? Eu falei, tem, rapaz. Mas se eu sair desse, Deus prepara outro, Ele cria outro. As pessoas pensam que são autores das obras existentes. Ninguém é autor de nada, Deus é quem cria tudo. Se me tirar de todos os canais existentes, Deus cria outros só para eu entrar. Como criou esse? É assim. Isso é besteira, besteira. Isso é fé. Isso é fé. Ela sabe quem é que falou isso aí? Que é amigo nosso. Lá de Rondônia, né? Então, ele estava chateado, porque ele gosta, né, da obra. Não se preocupa não, governador. Deus, Ele é quem criou tudo. Deus faz tudo. Deus faz. Tem gente que é tão cego que eu e a bispa, a gente andava atrás de salões para alugar, lá em Sorocaba, e aí vacinaram as imobiliárias, falaram, não aluga nada para o Valdemir, ameaçando em falar mal na televisão, enfim, como se alguém pudesse dominar. Ninguém domina nada, Deus domina tudo. Aprende isso. Aprende isso. Hoje esse ministério tem os 2 maiores templos do país. E aí? E aí? Besteira, isso é cegueira, isso é doença. A palavra diz, o meu justo viverá pela... Aí o sujeito foi, o jovem, botou tudo a perder. E aí a fome chegou naquele país onde ele estava. Ele estava bem longe mesmo, hein? Ele estava no outro país,
Você entende isso aí, não? Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país onde o jovem estava. Ele estava a muitos quilômetros do pai, não estava? E você está a quantos quilômetros? Não precisa responder, não. Tem gente que está muito distante. Aqui ele estava distante, hein? Estava muito distante. Ó. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos aguardar o quê? Aguardar o quê? Porcos. Quem já fez isso? Criou porcos. Eu já fiz isso. Não eram meus não, mas eu cuidava dos porcos do patrão. No final do dia eu estava um verdadeiro porco. Eu podia tomar 10 banhos que continuava com o cheiro do porco. E se eu disser a você que o patrão trazia da cidade a lavagem? Você já ouviu falar essa palavra lavagem, não já? Quem conhece a lavagem dos porcos? Como era coisa dos restaurantes, dos ricos, eu via coisas lá que estavam azedo já, eu colocava para os porcos, e que eu jamais tinha comido na minha vida. E eu olhava para aquilo ali com fome, mas estava azedo demais. Eu chegava até a cheirar. E eu conheço bem o que esse moço passou na vida. E ele desejava comer a ração dos porcos e não podia lá. Ninguém dava nada. Mas ninguém lhe dava. Presta atenção nesse ninguém lhe dava nada. Porque antes tinha alguém que dava o que ele? Tudo. Quem era? O pai. Nem Valdemiro, nem Francileia, nem ninguém pode lhe suprir. Eu conheço alguém que pode lhe dar tudo. É o pai. O pai. Porque Jesus na parábola fala exatamente dele. Igreja, só o Pai Celeste pode nos dar tudo. Diga, eu creio. A parábola é isso, não existiu esse pai aí, esse pai aí é Deus. E esses filhos aí somos nós. Você é um deles, eu sou um deles. E ele desejava comer a ração dos porcos, mas ninguém. Então, caindo em si, olha o que o mundo precisa. Olha o que a humanidade precisa, cair em si. Cair em si. Disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Ou como lavagem, não podia comer porque o patrão estava de olho nele. Que humilhação, igreja. O sujeito correu o risco de ser mandado embora do trabalho porque comeu lavagem, ração. Ele nem isso podia comer, senão ele perdia aquele trabalho, aquele emprego. Ele falou, estou morrendo de fome e os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura. Ele não se referiu ao outro filho, ao irmão. Deus é tão maravilhoso, porque mesmo aqueles que só são trabalhadores dele, ainda nem chegaram nesse estágio de filho, já tem fartura. Antes de ser filho, já tem fartura. Percebeu? Percebeu? Que legal, né? Olha lá. Você percebeu? Eu até me emocionei agora, ó.
É. Você entendeu que essa figura de pai aí é o Pai Celeste, é Deus. Até os trabalhadores de Deus, mesmo ainda não sendo filhos, têm o quê? Fartura. Eu me lembrei de uma passagem, igreja, que me deixa bastante impactado, de uma mãe que estava desesperada andando atrás de Jesus. E ela era de um povo inimigo, um povo estrangeiro. Ela era grega de origem serofenícia. Eu não sei quem ensinou isso para ela, mas ela mais ou menos disse isso. Ela ficou gritando, aí alguém falou: Senhor, despede essa mulher. A filhinha dela estava endemoniada, estava morrendo, o demônio estava matando ela. E aí Jesus falou: eu não vou tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ela ouviu e falou: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Sabe o que ela quis dizer, né? Ela quis dizer o seguinte, a tradução disso, ó. A sua mesa é tão farta que até o que cai pode saciar qualquer cachorrinho, qualquer um. Foi isso. Jesus ficou maravilhado e falou: pode ir. Por essas palavras, por causa desta palavra dela, ó, pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quem expulsou o demônio da filha dela? Não, foi não. Foi não. Não foi. Não foi Jesus que expulsou esse demônio aí. Não. Quando alguém reconhece a grandeza de Deus, o demônio vai embora. O demônio vai embora, igreja. Essa mulher falou: o Senhor é grande, sua mesa é farta. E o demônio rapou fora. Olha lá. Jesus falou: eu estou mandando, ou falou por causa dessa palavra? O que ele falou, igreja? Jesus falou: por causa dessa palavra, o demônio foi embora. Falou ou não falou? Teve caso que ele falou: vai embora, demônio. Nesse caso aí não precisou falar, não. Porque qualquer pessoa que reconhece a grandeza de Deus, o demônio foge dela. Foge dela. E ela era grega. E os antepassados da Síria, dois povos historicamente inimigos dos judeus. Por isso ela não tinha direito a nada. Essa mulher não tinha direito a nada. Eu queria que você atinasse para isso. Olha o que o Espírito Santo fez. Me levou lá, na mulher que não tinha direito a nada, e agora me traz para os filhos. Ela era estrangeira, ela era de um povo inimigo, mas eu e você, a Bíblia está chamando de quê? Filhos. Ele falou: os trabalhadores do meu pai têm o quê? Fartura. Fartura. Os trabalhadores do meu pai têm pão com... O Espírito Santo me falou que isso aí sugere o seguinte, que quem trabalha para o pai, ou quem trabalhar para o pai, vai ter pão com fartura. Vai ter fartura. Claro que não é necessariamente comida, né? Você vive só para comer? Claro que não. Ninguém vive só para comer, quer dizer, quase ninguém. Quando a Bíblia diz que comereis o melhor da terra, está falando da qualidade de vida, né? E ele caiu em si. Isso é importante. Caindo em si, ele falou:
levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Olha que passo importante, igreja. Um passo importante é reconhecer Deus como pai e ter com ele. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Aquele filho ali não tinha o que os trabalhadores tinham. Não é verdade? Antes ele tinha mais, né? Mas quando tinha mais, ele não reconheceu. A Bíblia chama isso de ingratidão. Ingratidão. Eu convivo dia e noite com isso na igreja. Dia e noite. E muitos desses ingratos me colocaram na justiça. Estão pleiteando alguma coisa que eles não têm direito. Mais na frente vão perceber a besteira que fizeram. Mas é que muita coisa cega. E esse moço, esse filho, provavelmente vendo toda aquela fartura, aquela abundância, Satanás sugeriu, uma parte disso aí é seu, por que você não pega e não vai embora? Você precisa do seu pai para quê, se você tem tudo? Me dá a minha parte, pai. Toma a sua parte, meu filho. Aí ele foi embora. Por mais que o pai nos dê, se ele não estiver presente, a gente põe tudo a perder. Você está entendendo a palavra? Por mais que venhamos conquistar, receber, se não estivermos sempre na companhia do pai, nós vamos perder. Você pode ter conquistado tudo, ou conquistar tudo na vida. Se não estiver na companhia do pai, você vai perder. E esse moço, ele resolveu voltar. Deus é muito bom, né? Porque a reação do ser humano, você vê que não se trata de homem. Esse pai aí é Deus, porque o homem não age sempre assim. O homem teria pensado em punir o filho, ou repreender o filho. Mas o que Deus quer mesmo, e vale muito mais do que tudo que Ele criou, é ter você por perto. É nos ter perto, juntos dele. E ele voltou mesmo lá. Ele disse: já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Você conhece a palavra compadecido? Quem sabe o que significa isso? Levanta a mão. Um dia desse, um casal me abordou. Aliás, ele é pastor há mais tempo do que eu. Cabecinha branca. Lá no aeroporto de Congonhas, eles me abraçaram. Ele falou: eu sou pastor de uma igreja tradicional, antiga. Eu sou tão... O senhorzinho lá, ele tem uns 70, ele falou, ou mais, ele falou: eu sou tão fã do senhor. Eu falei: mas o senhor é meu professor, então, é? Ele falou: não,
Eu sou pastor, quando o senhor nasceu, acho que eu já pregava, ele falou. Mas eu fico assistindo as suas pregações. E lá na igreja, ele falou, eu passo para o meu povo. Ai, que bom, eu fiquei até emocionado. Ele tirou foto comigo. Tinha um segurança comigo, segurança ficou olhando e rindo, assim, um Anselmo. Eu fiquei pensando, falei, puxa vida, Deus é muito bom mesmo. Porque às vezes a pessoa lê a Bíblia e passa por cima das palavras. Aí as pessoas reclamam assim, você demora com a pregação, o que eu posso fazer? Eu não preciso ler para você mesmo lê. Eu preciso explicar, traduzir, interpretar. Se for para ler, você lê em casa. É? Então, presta atenção. Deus sofre por nós. Presta atenção. Deus sofre por nós, o Pai, ó. Você pode não conhecer a palavra compadecido, mas padecido, padecer. Quem sabe o que é padecer? Levanta a mão. Aí você conhece. Olha só. Padecer é o quê? Sofrer. Compadecer, sofrer com. Eu estou padecendo. Você vê minha aflição e sente a minha dor. Você está compadecendo. Sofrendo comigo. O Pai ali é Deus. Aí a Bíblia diz que o Pai ficou o quê, igreja? Aquele filho estava padecendo, sofrendo. E o pai viu o estado dele e ficou compadecido. Sofreu com ele. O pai, você vê que o irmão, nem sempre ele compadece, ele sofre com o irmão, com o outro. Mas o pai ficou compadecido, o pai sofreu. Imagina o tanto que Deus sofre de ver os filhos pródigos. Aliás, pródigos não. Os filhos distantes. Os filhos rebeldes, desregrados. Porque pródigo é uma coisa boa. Pródigo, ele é chamado de filho pródigo porque ele regressou, porque ele voltou. Né? Mas, antes de voltar, ele estava o quê? Distante. Igreja, uma vez eu estava sofrendo muito com uma situação. E Deus me fez ler de novo isso aí que eu já li milhares e milhares de vezes. Eu não entendi, eu lia de novo na madrugada. E o Espírito Santo falou, você não está entendendo ainda? Não, Senhor. Ele falou, eu estou sofrendo com você. Imagina se eu não vou tirar você dessa. E tirou, igreja. Tirou.